aplicadas à verdade, aplicadas à verdade, ele mostra para a gente que o espiritismo ele reúne aquilo que há de mais substancial em termos de conhecimento, daquilo que é mais atual em termos de conhecimento do mundo espiritual, e que por isso serve para a gente como uma, uma grande oportunidade para a gente rever pontos de vistas, rever posicionamentos, rever a nossa maneira de enxergar o espiritismo e até mesmo a vida, né? Por que não? E esse texto, ele foi extraído de um pensamento do querido professor Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. O professor Herculano Pires tem uma frase também que ele diz o seguinte: o espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenômenos, procurar médiums, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. Eu acho que esse pensamento daria um estudo para a gente, porque ele é tão profundo e, ao mesmo tempo, tão atual, porque é uma doutrina que existe nos livros e precisa ser estudada. E talvez, dentre todas as religiões, nós, espíritas, até temos um certo hábito a mais de estudar. Mas a gente questiona, assim, até que ponto nós estamos estudando direitinho, né? Até que ponto a gente está conseguindo fazer o nosso para casa, as nossas atividades, o nosso empenho para a transformação que a gente busca no mundo. Porque o mundo precisa de uma transformação. O mundo precisa buscar novos ares. E a gente tem visto acontecendo muito perto de todos nós as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Eu não sei se todos aqui presentes são de Belo Horizonte, mas Belo Horizonte, de dezembro até primeira quinzena de janeiro, é uma chuva que não acaba mais. E há alguns anos atrás não era assim. A coisa era mais... não chovia tanto igual tem chovido desse jeito. E não só se não só bastassem as dificuldades climáticas, chuva torrencial na América do Sul, frio excessivo na América do Norte, terremoto no Oriente, na Europa. Então, a gente está vivendo cataclismas físicos, pandemias, mas a gente tem sofrido ao longo dos anos de um grande e grave problema que a doutrina espírita aborda, que é o egoísmo. Talvez o egoísmo seja a mola que impulsiona o ódio. Talvez seja o egoísmo uma das grandes incentivadoras do ódio, que é o nosso tema de hoje. E por isso, quando o Herculano Pires, que escreveu isso na década de 60, de 50, ele traz para a gente que o nosso papel é debruçar o pensamento sobre nós mesmos, é como se ele estivesse nos convidando a fazer a seguinte reflexão: eu entendo a doutrina, mas eu ainda não compreendo a doutrina. Qual que é a diferença? Eu entendo intelectualmente, mas o compreender envolve o intelecto e o sentimento. Então, é como se eu ainda não aplicasse o sentimento transformador ou purificador ou renovador que a doutrina espírita nos oferece no nosso dia a dia. Então, eu compreendo a riqueza da doutrina, a pujança da doutrina, o alcance que ela tem, a capacidade que ela tem de transformar as vidas, mas, me permitam os amigos, nós temos ficado muito no campo da teoria. A gente tem sido muito bom teóricos, às vezes até críticos demais, em excesso.
e incentivando nesse rigor, talvez porque uns estudem mais, outros menos, uns gostem mais, outros menos, e esse rigor acaba criando diferenças. E essas diferenças trazem uma animosidade que só estimula sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos são daqueles que mais afetam a nossa jornada, a nossa atividade no mundo espiritual, no mundo terreno, já que estamos aqui de passagem, rumo ao mundo maior, que é o mundo dos espíritos. Então, passar por essas situações da vida, sem que hajam turbulências, sem que existam dificuldades, é talvez um engano nosso, acreditar que a gente vai passar pela existência sem ter altos e baixos, sem sofrer dificuldades. Por isso que Francisco de Assis, assim como o Francisco Xavier, eles tinham algo muito em comum, independente dos espíritos, né, da diferença espiritual deles, cada um na sua. Eles tinham um pensamento em comum, que eu acho que é comum também a todos os espíritos superiores, em que diziam que era preferível que as pessoas fizessem mal a eles e não eles fizessem mal aos outros. Era muito melhor eles serem agredidos, eles serem maltratados, eles serem odiados, do que eles alimentarem esse tipo de sentimento. Então, quando esse tipo de pensamento nos vem, é uma mostra de que a gente tem exemplos. E o maior exemplo que a gente pode ter é o exemplo do Cristo, do próprio Cristo. Que a doutrina dele, né, que a boa nova, que o evangelho veio transformar, veio modificar a nossa forma de enxergar e de entender a vida. Vocês estão nos ouvindo direitinho? Tá todo mundo aí? Tá? Beleza. Obrigado, gente. É porque a gente dispara a falar, então vai. Qualquer coisa, vocês apitem falta aí, viu? Por favor. Vamos falando aqui. Então, quando a gente vê o Evangelho do Cristo, a Boa Nova, como uma proposta de trazer a paz, a espada e não a paz, Jesus vem romper um ciclo vicioso que existia na sociedade. Que ciclo era esse? Era o ciclo do jugo dos judeus. Os judeus acreditavam que todas as revelações estavam contidas nos 10 mandamentos, mediunizado por Moisés, e que depois acabou desdobrando em leis criadas pelos homens. Essas leis criadas pelos homens começaram a reger a sociedade, começaram a administrar a sociedade. E nessa administração foi aplicada a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Então, isso era muito comum. Por quê? Porque, na realidade, o judeu ele era um povo liberto, mas mentalmente ainda era um povo preso ao jugo dos egípcios, porque eles foram escravos dos egípcios, e como eles viviam em um lugar que precisava, que era estratégico para o Império Romano, eles começaram, na época do Cristo, a serem perseguidos também pelos romanos. Então, essa perseguição, ela faz parte da história dos judeus. Enquanto eles começavam a melhorar de vida, vinha alguém para tentar roubar, para tentar mudar, para tentar modificar a estrutura deles. E por isso eles sempre esperaram aquele Salvador que viesse numa carruagem dourada, que ia acabar fazendo aquilo que ele acreditava que eles queriam, que era aplicar a raiva, o rigor, o rancor, o ódio contra o povo que estava oprimindo os judeus. Aí vem Jesus. Jesus vem numa manjedoura, sem carruagem dourada, nem de fogo, nem asseclas, sem nada. Jesus nasce na maior humildade possível, destituído de todos os bens e conquistas materiais.
Então, tudo isso que Jesus significa era um rompimento com o passado. Um passado que mais dividia do que unia, um passado que estimulava as diferenças, a agressividade, que estimulava a falta de entendimento entre as partes, principalmente quando não eram eles os beneficiados. Então, Jesus veio de uma forma revolucionária sem armas, porque a revolução dele foi feita pelo amor. Então, praticando o amor, Jesus trouxe um novo significado do viver. Mas os judeus, assim como os romanos, muito materialistas, muito arraigados, e Emmanuel até que fala, e Emmanuel sempre foi, não sei qual que é a opinião dos amigos, mas a gente tem uma leitura do Emmanuel muito firme, ele sempre foi muito rigoroso, muito austero, né? Talvez eu acho que austero seja a palavra que melhor defina. E Emmanuel falou que os romanos eram para ter tomado conta do planeta, era para ser um povo hegemônico, né? As diferenças seriam tratadas, mas sob o império romano. E aí o egoísmo, a vaidade, o orgulho, e esses sentimentos negativos que tomaram conta do império, eles desmembraram a sociedade, e aí a gente perdeu o vínculo superior da proposta do Império Romano. Por isso que o Império também ruiu, né? Assim como todos os impérios, como diz Leon Denis na introdução do livro Depois da Morte, ele, desdobrado, né, em espírito, ele sobrevoou por várias cidades que no passado eram de luz, no entanto, haviam virado pó. E por que viraram pó? Por causa desse sentimento do homem, da maneira como o homem ele vem alimentando as suas relações sociais. E aí a gente dá um salto da época do Cristo, que foi só uma parte para a gente ver que somos espíritos reencarnando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a gente vem trazendo bagagens. Alguns já trabalharam muito a bagagem intelectual, outros já trabalharam muito as duas, a bagagem moral e intelectual, mas se estamos todos aqui na Terra é porque a gente tem alguma coisa ainda para trabalhar e para aprender. Então, em busca desse aprendizado, a gente observa de Jesus até agora, mesmo com o advento do Espiritismo, da revelação do Espírito de Verdade, da proposta de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, de dividir o estudo da vida do Cristo em 5 partes. Eu não sei se eu vou lembrar de cor, não, viu, gente? Mas eram os aspectos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de dogma para a igreja e o aspecto moral. E Allan Kardec foi categórico. O papel do espiritismo é se ocupar do aspecto moral da doutrina espírita. Então, quando fala da moral, ele transcende o aspecto religioso convencional. O que é esse aspecto religioso convencional? É o aspecto em que a gente tem muito mais preocupação com as práticas exteriores do que, na realidade, com o aproveitamento daquele conteúdo para a própria renovação íntima, ou que ficou conhecido como reforma íntima, né? Então, a reforma íntima ou a renovação íntima, elas passam pela compreensão e, como disse o professor Herculano Pires, por essa capacidade nossa de absorver o conhecimento doutrinário, pensando, né, debruçando sobre nós mesmos e examinarmos como o Espiritismo enxerga o mundo. Então, o Espiritismo está mostrando para a gente que o mundo ele está cada vez enxergando os ensinamentos do Cristo mais diferente do que a própria origem dos ensinamentos. Não é nem tão religiões estruturadas fisicamente e nem tanto laissez-faire como a gente vê por aí. O espiritismo sendo solto, sem uma orientação, qualquer coisa o pessoal aceita porque
com os jovens que nos perdoem, mas os jovens, eles não podem ser contrariados, ou se são contrariados, a gente cria um clima ruim de embate. Então, essas propostas, elas estão alimentando em muito essas propostas quais? A religião, principalmente nos últimos tempos. Ela tem mais sido instrumento para desunir do que para unir. Até entre nós espíritas, haja visto a última eleição, que teve um tanto de problema aí, um racha, gente de um lado e do outro, enquanto a doutrina é uma só. Então, quando a gente vai percebendo tudo isso, a gente percebe crescendo o ódio. E a proposta do tema da Joana de Ângeles, eu queria fazer uma parte nessa proposta, porque é uma proposta psicológica, é uma proposta profunda, mas a gente vai abordá-la doutrinariamente, porque nós estamos, ainda que virtuais, numa casa espírita. E a proposta não é terapêutica no sentido psicológico, mas sim no sentido doutrinário, espiritual, onde a gente consiga caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que é muito importante, pelo menos faz bem para a gente, a terapia e, ao mesmo tempo, os ensinamentos doutrinários, porque enriquece a gente, nos traz uma compreensão melhor da vida, das manifestações do inconsciente, que na doutrina espírita a gente aprende que no inconsciente é por onde se manifestam as experiências de vidas passadas, as influências espirituais que fazem vir para o consciente uma série de situações que despertam em nós sentimentos necessários para a gente trabalhar. Para a gente trabalhar como? O ódio é um deles. Às vezes a gente, por exemplo, eu não conheço o Leonardo, mas de repente eu tive um carisma muito grande pelo Leonardo. Por outro lado, eu não conheço a Simone, mas de repente eu tive uma resistência muito grande com relação a Simone. Do nada, sem conhecer a Simone, sem conhecer o Leonardo, de onde que vem isso? Então, isso a gente vem estudando na doutrina e percebendo que são manifestações das nossas tendências, daquilo que a gente alimenta, e que hoje cabe a nós educarmos esses sentimentos para a gente mudar. Se entendermos que a gente dá conta de mudar. Aí que é o bonito da psicologia, que é ajudar a gente a colocar limites. Na doutrina, a gente vê muita gente adoecendo por não saber colocar limite nas coisas. Não dá para ser todo mundo um Chico Xavier. A gente ainda não tem bagagem para isso. A gente ainda não dá conta. É muito bonito falar sobre a vida do Chico, é maravilhoso. Eu acho que cria um clima que a doutrina espírita explica, né? Porque é um clima de elevação espiritual, de elevação de pensamentos, de conexões superiores, mas a gente não sustenta, como diz André Luiz. A gente não dá conta de manter isso. Né? Por quê? Porque na prática a gente não é assim. Então, se a gente não é assim, o trabalho do Chico ele foi benéfico ou não? Foi benéfico. Ele é maravilhoso. E deve ser estudado. Muito mais do que ficar estudando a reencarnação dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas sim o trabalho que brotou da sua mediunidade. Porque aos 5 anos de idade ele começou a perdoar. Quando a madrasta enfiava um garfo na barriga dele, e ele tinha que se virar com aquilo ali, e a mãezinha dele aparecia, ela dizia que estaria com ele, se ele não tivesse fé, ela não estaria. Ele não sentiria. Agora, imagina uma criança de 5 anos passando por tudo isso. Então, ele teve que perdoar. Ou, como dizem os terapeutas, ele teve que sublimar o sentimento dele. E ele conseguiu sublimar, primeiro, por causa da fé. Segundo, pela bagagem espiritual dele. Terceiro, porque ele teve disciplina, como bem disse Emmanuel.
E aí, quando a gente lê esse texto da Joana de Ângeles, vocês nos desculpem, eu sempre acho complexo, eu sempre leio, releio e me sinto ignorante por ler, reler, estudar e chegar ao final e nem sempre entender direito o que é que ela fala, porque tem hora que ela sugere algumas coisas que ela poderia desenvolver no texto e ela não desenvolve. E aí você fica com aquela sensação de que entendeu, de que a coisa é profunda. Então, a única coisa que a gente pode garantir lendo os textos da Joana é que a gente não passa incólume. Sempre alguma coisa vai acontecer, sempre alguma reflexão nós vamos tirar do tema. E esse tema foi um desses, porque ela começa falando sobre filho e pai. Então, a gente vai, no final, fazer a amarração, tá, gente? Eu estou abrindo as portas aqui, as pontinhas, mas no final nós vamos tentar juntar isso aí. Ela aborda sobre a composição de filho-pai, falando de que já havia sido ultrapassada essa ortodoxia, lembrando que a gente sabe que, na realidade, foi ultrapassada na visão doutrinária, porque a gente sabe que na sociedade ainda tem muita gente com esse pensamento, com essa visão do Jesus Deus, né? do Deus antropomórfico e assim por diante. Fala sobre a sombra coletiva que pairava sobre Israel e, na realidade, paira hoje na sociedade. A gente tem hoje, a gente vive hoje uma sombra coletiva que tem exigido muito mais da gente, cujos valores que nós trazemos nem sempre eles têm respondido à altura do desafio que nós temos enfrentado. Quer dizer, a educação que a gente teve, ela sustentou até certo ponto, passou daquele ponto, ela já trouxe algumas dificuldades, que nós estamos tendo dificuldade para passar para os filhos, né? Em algum momento, em alguma etapa da vida, essas dificuldades aparecem. E aí, independente dessa mitologia, né, arquétipa, de todos esses processos, até abordados pelo Jung, quando ela fala do arquétipo e do inconsciente coletivo, a gente observa que ela vai na profundidade dos sentimentos, das emoções. E são as emoções que estão adoecidas. São as emoções que estão precisando ser trabalhadas. É por isso que, quando ela aborda o Jesus humano, ela consegue fazer uma conexão do Jesus que encarnou de fato, que viveu sob o guante da matéria, que teve que lutar também sob o jugo da matéria, porém sem perder para a matéria. Por que ele não perdeu para a matéria? Porque ele já era um espírito superior. E, por ser um espírito superior, a matéria não conseguiu ofuscar o seu brilho, não conseguiu tirar da sua missão, ela o manteve em sua missão o tempo todo, né? A moral superior do Cristo. Outros que vieram, que foram instrumentos, tanto no Oriente quanto no Ocidente, eles já não tiveram tanto sucesso assim. Se a gente lembrar da vida de Buda, Buda vivia num palácio e vivia com toda a fartura, mas era vazio. Francisco de Assis se rebelou com a vida que tinha também, que era de um comerciante, filho de um comerciante importante, e também se sentia vazio, precisando de algo mais. E assim os exemplos, eles crescem, eles aumentam ao longo do tempo. Jesus não passou por isso. Jesus veio intacto e voltou intacto, puro, mas não uma pureza religiosa, e sim uma pureza humana, que é o que a Joana traz para a gente. Nessa proposta de pureza humana, ele combateu a selvageria do ódio. Quando os ímpios, os leprosos, quando as pessoas que estavam relegadas na sociedade, elas eram cada vez mais afastadas da sociedade, cada vez mais, né, o núcleo principal dos grandes centros eram só o padrão,
que eles elegiam, e aí eles iam jogando para a periferia quem não servia, quem não estava no padrão. Um pouco parecido com o que a gente vê com aquelas pessoas em situação de rua na atualidade. Então, eles eram relegados. E aí vem o Sermão do Monte para Jesus mostrar a importância de humanizar as relações, de entender que é transitório o momento que nós vivemos aqui na Terra e que, por ser transitório, a gente precisa dar o nosso melhor, mas o melhor para o espírito. Não era o melhor para as conquistas materiais, não é só o melhor para o dinheiro, para as facilidades que a matéria nos traz, porque aí entra o pedagogo Emmanuel e diz para a gente assim, na fartura, você tem muito mais chance de perder o foco da sua vida do que na escassez. Porque a escassez, ela, ao te limitar, ela te mantém mais em um caminho. Quer dizer, você não tem muito para onde fugir. Ou você segue aquele caminho, ou você segue. Né? Já na fartura, nós corremos sério risco de começar a valorizar mais as questões efêmeras, transitórias, do que aquelas que são essenciais, aquelas que fazem parte do espírito. Então, viviam de migalhas sociais, como a gente sabe que vivem até hoje, num primitivismo absurdo, alimentando o ódio, alimentando a tristeza, alimentando o rancor cada vez mais. E a gente observa no Evangelho que Jesus não fala do ódio. Jesus, o tempo todo, ele traz o antídoto. E um exemplo disso, quem trouxe para a gente foi o Hermínio Miranda, em uma de suas obras, se não me engano, foi Cristianismo, a Mensagem Esquecida, em que ele fala o seguinte: o Evangelho representa 20 ou 21% do total da Bíblia. A Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento representa 21% dos dois livros. Nesse 21%, Jesus fala muito mais de perdão do que em toda a Bíblia, do que em todo o Antigo Testamento. Jesus é diferente. Ele veio fazer diferente e mostrar para a gente a diferença, ainda que a gente esbarre nas dificuldades sociais. O tempo todo, as atitudes do Cristo mostravam diferente. Foi assim com o coletor de impostos, o Levi, que mais conhecido por nós como Mateus, que tinha uma vida boa, e quem narra isso para a gente é Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, em que um desses andarilhos, ou um grupo dessas pessoas que foram relegadas pela sociedade, elas estavam em busca de Jesus em Cafarnaum, e para encontrar Jesus em Cafarnaum, eles começaram a procurar os apóstolos. Foram a Filipe, abordaram a casa de Pedro, rodearam a casa de Pedro, e os apóstolos ainda muito júniores, né, ainda muito novos, desculpa, eles tentavam, com o recurso que eles tinham, administrar a situação. E aí foram até Levi, até a casa de Mateus. E aí Mateus ouviu eles chegando, ouviu aquilo que eles estavam trazendo, e eles falavam e reclamavam porque Jesus ia resolver o problema deles. E aí, com o entendimento que que Mateus tinha, que Levi tinha do Evangelho, ele disse assim para eles: que conseguiria o Evangelho do Reino com essas pessoas? Isso Levi falando para esses andarilhos, vamos chamar assim, né? Para essas criaturas desalentadas, como diz Humberto de Campos. Aos pequenos, né, nos detalhes, ele disse assim para eles: afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filho de Deus. Mas que podeis fazer vocês na situação em que se encontrais? Isso Mateus, né, um discípulo. E aí,
ele continua: que poderias realizar, Lisandro, aleitado como és, quer dizer, aleijado, e tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, esses que já estavam sendo subjugados pela vida, quando eles vão buscar o evangelho, quando eles vão buscar o discípulo, Levi, na sua casa, no conforto da sua casa, solta essa pérola para eles, humilhando-os ainda mais. E quando depois os discípulos se reúnem com Cristo, eles, trocando ideia, batendo papo, Mateus fala para Jesus, contando vantagem, né, pelo que dá a entender no texto, vira para Jesus e conta sobre a situação que foi vivida. E aí Jesus vira para ele e fala assim: mas a gente tem que amar todo mundo. Os estropiados, os coxos, todo mundo. Se assim não fosse, qual que é a diferença que faz o evangelho? Imagina que aqueles que já estão felicitados, que já se encontram felizes e realizados na terra, eles não precisam do evangelho, porque eles já se sentem realizados. Aqueles que estão na fartura, que não têm problema de saúde, que não têm problemas econômicos, que não passam por nenhum tipo de privação, que têm condições de fazer tudo, esses não buscam o reino de Deus, porque estão satisfeitos com o reino que têm. E aí o pessoal poderia perguntar para eles assim: mas é errado eles ficarem assim? Se eles ficarem assim, eles vão para o umbral, eles vão para o inferno. Aí a gente lembra de Paulo, né? Paulo disse que aquele que não sabe o que faz é lei. Então, aqueles que estão se refastelando na sociedade, mas não sabem o que fazem, eles têm muito mais a aprender, porque o que reina neles, o que vige neles é a ignorância, do que nós que temos alguma noção e conhecimento doutrinário e às vezes não praticamos. Então, a gente vê que o evangelho, assim como o estudo da doutrina, eles o tempo todo nos inquietam. Eles nos deixam assim pensativos o tempo todo. Não há aqui rigor em relação a céu e inferno. Até porque céu e inferno, no próprio livro, Kardec explica que são nada mais, nada menos do que estágios mentais, né? É a nossa mente mesmo que vai do céu ao inferno, de acordo com as circunstâncias que a gente vive. E a gente tem traçado esse paralelo com o texto, o ódio da Joana de Ângeles, porque ela usa essa linguagem mais rebuscada, mais bonita, para mostrar para a gente que o ódio funciona como um automatismo violento. São labaredas vorazes, né, ou labareda voraz que deixa destruição para que as mãos do amor trabalhem na reconstrução que ressurgirá dos escombros. Então, é uma realidade que a gente vive. Existe um ódio que pode ser que nós alimentemos esse sentimento também, pode ser que a gente tenha esse sentimento, ou já teve em algum momento da vida, mas que ele de alguma forma, ele já vem no automatismo. Esse automatismo violento, a gente entende ele como essa manifestação das nossas tendências de outras vidas, cuja violência não é a violência da guerra, e sim a violência, como Lacordaire explica no Evangelho segundo o Espiritismo, do bem e mal sofrer, é a violência que acaba nos agredindo, é a violência moral, não é a violência da guerra física. Porque a violência da guerra física tem o sangue e ali acabou, né, momentaneamente. A violência, o ódio, esse sentimento de automatismo, ele muitas vezes ele perdura, porque ele é moral. Então, se Jesus falou mais de perdão do que todo o Antigo Testamento, se Jesus nos auxiliou a entender
nas bem-aventuranças, mecanismos importantes para a gente conseguir trabalhar melhor esse entendimento, a gente compreende essa proposta de estudar o ódio como o resgate do amor do Cristo. E esse resgate do amor do Cristo, ele transcende as questões religiosas. E por que a gente fala muito das questões religiosas? Porque na filosofia a gente tem aprendido com os filósofos antigos e os contemporâneos que a religião, a partir do momento em que ela se apegou à salvação, ela entrou em uma rota de colisão, em um circuito fechado. Porque a proposta de salvação da religião, ela foi mostrando cada vez mais a fragilidade do homem ao longo do tempo. Porque a religião começou a caminhar junto com a economia, junto com os reis, começou a nomear reis, a destituir reis, rainhas. Então, esse apego ao poder, religião, história, quando a gente observa tudo isso, a gente vai percebendo que, em algum momento, a religião, segundo Luc Ferry, que é o filósofo que nós estamos baseando nele, a ideia da salvação, ela levou a religião à bancarrota. Quer dizer, ela colocou a religião na berlinda. Mas na berlinda em que sentido? Nesse sentido de salvação, porque quando Jesus veio, Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 625, qual é o modelo e guia da humanidade? Os espíritos superiores responderam que era Jesus. Então, se Jesus é o guia e modelo da humanidade, não tem fulano, ciclano, beltrano, é o Cristo. Então, o evangelho não mudou, a doutrina não mudou, mas a gente tem visto a sociedade mudando e não no sentido proposto pelo evangelho, e sim no sentido contrário. Existem, obviamente, muitos núcleos pequenos de força, de luz, ainda mocidades lutando para sobreviver. As nossas reuniões públicas, eu não sei na casa de vocês, mas na maioria das casas elas não voltaram depois da pandemia, porque elas estão esvaziadas. As pessoas quase não estão voltando à casa espírita. Elas voltam para a casa espírita muitas vezes em busca do fenômeno da mediunidade, do conversar com o espírito, porque o médium está em transe ou alguma coisa assim, e não necessariamente para a busca pela doutrina, para a transformação que a doutrina nos oferece. Então, essa proposta de resgatar o amor de Deus, que Jesus humanizou esse amor, né, nos dizeres da Joana de Ângeles, na nossa reflexão, Jesus foi essa ponte que conseguiu humanizar algo que era extremamente profundo e que todos os mensageiros anteriores não conseguiram trazer em sua totalidade. Essa ponte feita, ela ainda tem muito perfume, ela ainda tem muito a doar. A gente estuda o Evangelho há 2000 anos, mas a gente há 2000 anos vem derrapando nessa luta por combater o ódio. E aí eu não sei se a gente vai ter oportunidade de trocar ideias, mas eu espero que não, porque eu sou aprendiz ainda, mas prefiro que vocês respondam. Mas se a gente tivesse a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, a gente poderia ver o seguinte, algumas provocações, né, gente? Para a gente conseguir, no Evangelho segundo o Espiritismo é dito sobre o homem de bem. Então, o homem de bem, o homem bom, é aquele que faz um esforço voluntário contra a sua tendência natural. Então, a tendência natural, nesse dizer da Joana de Ângeles, não talvez nossa, mas da sociedade, que é o automatismo violento, a gente tem uma tendência a seguir o fluxo, a reclamar de tudo, a achar que está tudo ruim e que não tem novidade.
e que eu já sei demais doutrina, que eu sou bom demais nesse trem e tudo. E a gente não vê a transformação chegando. Por quê? Porque esse esforço voluntário, será que ele está sendo feito à medida do necessário? Será que a gente está conseguindo imprimir um ritmo que tenha constância, que tenha, ao longo do tempo, mantido a nossa lucidez espiritual, a nossa vontade, o nosso desejo em um percurso saudável? Porque, às vezes, a gente vai, some da casa espírita, depois volta para a casa espírita, depois some de novo, depois volta, aí inverna nos estudos e participa e tal, e de repente uma coisa acontece e a gente some de novo. Então, a gente está na Terra, nós espíritas, e isso, meus amigos, por favor, são só reflexões, não tem nada escrito em pedra, é um pensamento apenas para a gente trocar ideias, para a gente ter uma interpretação diferente do texto, saindo do literal, buscando algo que seja mais, talvez menos psicológico, porque a gente não tem autoridade para isso, e mais reflexível, doutrinário, filosófico. O exemplo que a Joana de Ângeles cita do Zaqueu, eu acho que ele fecha, ele coroa essa proposta, esse estudo, porque Zaqueu não tinha estatura. Ela usa até a expressão do símbolo psicanalítico expressivo. Gente, quem não está preparado derrapa nos textos da Joana de Ângeles. E ela ainda fala que é para a gente aumentar a nossa inteligência, né? Mas tudo bem. Quando fala da árvore, Zaqueu desceu da árvore. E a árvore tem um sentido simbólico, psicanalítico expressivo. Aí vai a gente no Google ver que sentido psicanalítico é esse que a árvore traz, né? E a árvore, o significado maior, o significado profundo da árvore é a vida, em que as suas raízes são fincadas na terra e mostrando, dando a entender para a gente a base, assim como a sua copa voltada para o céu, né? Os seus galhos, e assim esbanjando vida, mostrando a direção para onde a gente tem que ir. Só que Zaqueu, que era o elemento de estudo do evangelho, ele teve que subir na árvore da vida, porque ele não tinha estatura. Jesus não enxergava ele, e essa estatura é estatura moral, não é estatura física. Fazendo o miudinho aqui que o nosso querido seu Honório fazia, tentando extrair da letra, a estatura dele era pequenininha. Ou seja, ele era muito mais materialista, talvez, aí divagando, ele fosse guardado de sentimentos negativos como orgulho, egoísmo, ódio, vaidade e outros tantos, só que ele foi despertado em algum momento. Em algum momento, o que falaram para ele sobre o Cristo tocou seu coração. E ao tocar seu coração, ele subiu, ele procurou ver Jesus. Como a hemorroíça, que toca as vestes do Cristo no meio da multidão. Quando ela toca as vestes do Cristo, Jesus fala, alguém me tocou. E aí os apóstolos incrédulos falavam, mestre, nós estamos no meio da multidão. As pessoas te tocaram mesmo. Não, alguém tocou a minha veste. Quer dizer, a energia, a fé, a vontade, ou talvez esse ritmo, imprimir o ritmo do homem de bem, que é o esforço voluntário que a mulher hemorroíça fez, mostrou que ela poderia tocar Jesus. E a mulher hemorroíça simbolicamente também, na nossa proposta aqui, aquela pessoa que deixa a seiva, a energia dela ir embora, o sangue, né? Deixa a energia vital dela ir embora, presa a picuinhas, presa a egoísmos, a fazer tudo no olho por olho, porque a pessoa não merece, porque a pessoa pisou no meu pé, e aí eu não posso ver fulano que eu tenho ódio dele. Então, são exemplos de combate aos sentimentos negativos, mais profundos. Por isso que Jesus, ao ver Zaqueu sobre a árvore, manda ele descer e diz que teria com ele em sua casa.
e aí todo mundo incrédulo, mas Jesus vai à casa de um publicano, de uma pessoa de vida, né, esquisita, estranha, gente estranha, né, igual a música lá do Legião Urbana, gente estranha, de coisas esquisitas, então, de cara esquisitas, ele foi, porque para ele as convenções da sociedade não o afetavam mais. Para ele, os problemas materiais eram de somenos importância, porque o que estava claro na interpretação que a gente faz nesse momento dos ensinamentos do Cristo é que, para ele, o que importava era o esforço voluntário de cada um. Ele não se preocupou em saber quais eram os problemas que Zaqueu tinha. Assim como também, quando ele foi crucificado, um dos crucificados com ele foi para o céu e o outro não. Céu, entre aspas, né? Estaria com ele do outro lado da vida e o outro não. Por quê? Porque um entendeu, não com palavras, mas entendeu a grandiosidade do amor dele. Do amor que cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Pecados, entre aspas, né? E pecado faz parte dessa proposta de religião convencional que não é a doutrinária, que aí vira dogma. E na doutrina espírita a gente não tem esse dogma, né? Então, jamais Jesus ele fará a tarefa de outrem ou por outrem. Todo o seu amor é disciplinante e engrandecedor. Quer dizer, ele viu Zaqueu, chamou Zaqueu, e todo o esforço que Zaqueu fez, ele reconheceu. E isso acontece conosco na vida. Todo o propósito que a gente tem de esforçar para o bem, de manter a serenidade, às vezes você pode estar há mais de ano passando por problemas e achando que aquilo ali é um ciclo sem fim, e você vai se alimentando de esperanças. Você vai se alimentando de esperanças porque essa esperança vem de uma origem nobre, de uma origem espiritual superior. Ah, mas a gente é muito distante do Cristo. Lógico que somos. Mas André Luiz nos ensinou no livro Entre a Terra e o Céu que a prece ela é refratada. A prece que a gente endereça para Jesus, a espiritualidade superior vai lá e abocanha aquela prece, porque não tem prece que se perde. Não tem proposta para combater o ódio que não seja ouvida pela espiritualidade superior. Agora, a espiritualidade superior não caminha por nós. Ela nos auxilia nessa proposta de caminhada. Ela nos intui, areja nossas cabeças, a nossa mente, faz com que a gente tente sair daquele circuito fechado de pensamento negativo. E abstraindo do texto da Joana, o ódio, na realidade, ele não surge de um dia para o outro. É um sentimento que adoeceu, é uma emoção adoecida, que pode ter sua origem em uma causa nobre, mas em função de atitudes e de comportamentos, ela adoeceu. E para você reverter esse adoecimento desse sentimento, desse comportamento, cabe a cada um de nós encontrar o encaixe ideal no evangelho e na doutrina. A essência, a base, ela é comum a todas, mas aquilo que me ajuda a superar, aquilo que me ajuda a enfrentar, a desenvolver e a melhorar, pode ser que não ajude a Simone, a Ana, o Dolatinho, o Franklin, né? O Leonardo e assim por diante, a Denise, a Raquel, a todos que estão aqui conosco. O Hélio, a Margarete, o Paulo. Então, para que isso aconteça, é preciso o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um exercício de voltar a olhar para dentro de nós mesmos, com compaixão, com amor, sabendo das nossas limitações, sabendo que a gente também é filho de Deus, que nós não somos vítimas ou com um olhar vitimista de tudo, como se o desenho que tinha na minha época, né, ó vida, ó céu, ó azar, como se a gente fosse vítima de tudo, e na realidade a gente não é, né? A gente está aqui passando por todas essas experiências porque há um propósito superior.
Cansa? Lógico que cansa. Lógico que cansa. Desanima? Também tem hora que dá um desânimo, mas que a gente aprenda a repousar, que a gente aprenda a respirar, para a gente conseguir entender o propósito maior de nossas vidas. Porque todos nós fomos, isso está no livro dos Espíritos, somos criados simples e ignorantes, porém cada um de nós com uma missão. E a gente está longe de alcançar a nossa missão. Então, tudo que vem na vida é para nos ajudar a compreender quem nós somos, onde nós falhamos, com quem nós convivemos, onde nós convivemos, a sociedade em que nós estamos e tudo que nos envolve. Porque é um conjunto, né? A gente tenta ser didático abordando um ponto só, mas está tudo interligado, é uma rede. Por isso Jesus disse aos discípulos, aos apóstolos, vá, lance a sua rede, que a partir de agora você será pescador de homens. Jesus disse para os seus discípulos. E a rede, a gente sabe que cada nó dela nos leva para direções diferentes. Então, a gente não conhece a nossa família espiritual completamente, já que nós reencarnamos várias vezes. Então, essa rede se estende muito. Por isso, aqueles entes queridos que nos antecederam, que partiram, um dia a gente voltará a vê-los. Aqueles não tão queridos assim, a gente provavelmente vai ter a oportunidade de vê-los também, e quem sabe até de aparar as arestas, né? Ou pelo menos começar a aparar as arestas para que numa próxima encarnação a gente consiga trabalhar isso melhor. Sozinho a gente consegue? A gente consegue porque a gente nunca está sozinho. Às vezes a gente não está em conexão com a espiritualidade, sejam pelas ocupações do dia a dia, pelas questões do materiais, mas sozinho a gente nunca está. Se a gente puder fazer isso em família, é melhor. Eu acho que é melhor para todo mundo. Erros vão surgir, cabe a cada um de nós saber tolerar, saber perdoar, saber exercer em algum momento aquilo que possa principalmente nos libertar. Porque o ódio aprisiona. E aí a gente lembra do livro Libertação, do André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico. Vocês observem que a tendência nossa é mais Chico do que Joana e Divaldo. Mas não é nada contra eles não, viu, gente? É só gosto. Então a gente vai ver na libertação essa proposta de um espírito arraigado, preso no poder religioso, que continuava exercendo o poder no plano espiritual, até ele ser desmontado, até ele ser ressignificado, até ele ser modificado, né? Que é a história do Gregório. Então, que a gente consiga, nessa caminhada nossa, perceber que esse sentimento que adoeceu, ou essa emoção que mexe hoje no nosso comportamento, ela não adoeceu de um dia para o outro, e o trabalho nosso vai ter que ser o trabalho do agricultor, de arar a terra, de plantar as sementinhas, de regar, acompanhar, até crescer de novo o amor que um dia existiu, para que ele possa se transformar em perdão e aí render frutos novamente em nossas vidas. Ufa! Falei demais, né, gente? A gente fala muito, desculpa, viu? Mas a gente tentou, pelo menos assim, fazer algumas conexões do texto com outras partes do Evangelho e da doutrina para esse sentimento diminuir, né? Para ficar uma coisa menorzinha. E a gente talvez trabalhar. A gente aprende assim, né? Problema grande, a gente divide em partes menores e vai trabalhando em cima deles. Então, eu peço desculpa a vocês pela forma de conversar, mas estamos aí. Muito obrigado pela paciência e o carinho de vocês, viu, gente?